Sérgio. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus, para receber o nome de Deus que vai ministrar nesta noite. Pai, eu quero te pedir, em nome de Cristo, venha abençoar poderosamente o teu servo, pastor Sérgio, que vai transmitir uma palavra aos nossos corações, que o Espírito Santo do Senhor possa usá-lo de maneira poderosa e que o mesmo Espírito Santo possa abrir os nossos corações para entender e alimentar da tua palavra. Pai, eu te peço em nome de Jesus, e toda a igreja confirma dizendo amém. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Pode sentar, igreja, pode ficar sentado, aleluia, glória ao nome do Senhor. Quantos estão alegres com Jesus, digam amém? Amém. Quem vai trabalhar amanhã, diga amém. Algumas pessoas vão trabalhar, né? Mas glória a Deus, né? Glória a Deus. Que amanhã você tem um destino, né? Mas os que forem ficar em casa, vão descansar um pouco. Mas nesta noite, vamos aproveitar para adorar o Senhor. Porque este é o propósito de estarmos aqui. Exaltar a Ele, glorificar o santo nome, porque Ele é o Rei da glória. O irmão leu no começo, né? Rei da glória. Que glória é essa? É a sua santidade insuportável ao mundo. Porque se a glória de Deus descer na sua totalidade como tal, o mundo não suporta, né? Porque grande é as trevas em que nós vivemos. Se não fôssemos a luz do mundo, né, essa terra já não existiria mais. E aqueles que não têm a graça de Jesus, a palavra do Senhor diz que o Deus desse século entendeu, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam. Então o pecador, ele anda nas trevas, ele não sabe, pensando que sabe para onde está indo, mas não sabe, né, o abismo profundo a qual o espera. Mas Deus nos livrou desse grande abismo, e é por isso que é motivo de gratidão, é o tema deste mês, gratidão. Somos gratos a Deus por Ele nos livrar do inferno. O grande amor de Deus é revelado quando Ele nos tirou da morte eterna, não é? Não somos como os demais que não têm esperança nem nessa vida e nem na outra. Nós temos uma fé que Cristo nos deu. Se partirmos daqui, estaremos na glória juntamente com Ele. Se assentaremos com Ele no seu trono. Ao vencedor darei o direito de assentar-se comigo no meu trono. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós vamos se assentar com Ele, banquetear com Ele, reinar com Ele, contemplar a sua glória, e dizer, olhando para Ele: Jesus, eu te amo, né? Eu te amo. Você vai dizer eternamente, cada segundo da sua vida será: eu te amo, Jesus, eu te amo. Nesta noite você pode começar a dizer isso, porque lá vai ser sem parar, todo minuto, todo segundo, é adorar, bem dizer o teu nome. Todo segundo será uma novidade, todo segundo será uma novidade em dizer: santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Amém? Aleluia. Quem trouxe a sua Bíblia? Aquele que trouxe, acompanhe aquele que não trouxe, para ler com você a Bíblia Sagrada.
Palavra de Deus. A infalível palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Nós vamos ler 2 livros, o livro de 1 Timóteo e depois Hebreus. 1 Timóteo capítulo 6, verso 6 ao 8. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Que o Espírito de Deus aqueça o seu coração nesta noite. Que o Espírito de Deus tome os seus lábios para glorificar a Deus. O Espírito Santo de Deus te dê essa liberdade, porque você é livre. Que Ele te lembre que você é livre mais uma vez. Livre para adorar a Deus e glorificar o teu santo nome. Nossos lábios agora não são mais do mundo, não para louvar o homem nem ao mundo, mas nossos lábios agora são livres para exaltar o Senhor, para glorificar o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Amém? 1 Timóteo capítulo 6, quem achou, diga amém. Timóteo 6, do 5. Pode sentar, pastor. Glória a Deus. 1 Timóteo 6, versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e em cilada, e em muitas concupiscências insensatas e pecaminosas, a quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça desviam-se da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé e o amor, e a constância, a mansidão. Aleluia, Jesus. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Os Hebreus capítulo 13, versículo 5, para complementar o que nós lemos. Amém? Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, e nunca jamais te abandonarei. Assim afirmaremos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que possa fazer o homem. Amém? Quem está de pé pode sentar agora. Aleluia. É o mês da gratidão. E o tema da mensagem nesta noite é insatisfação, a inimiga da gratidão. A insatisfação realmente ela é a inimiga da gratidão. Quem já não esteve insatisfeito com algo ou com alguém,
claro que nós traçamos planos, metas para melhorar a nossa vida. Digo, sonhos, uma melhor casa, um melhor carro, um melhor emprego, buscando melhorar a nossa vida. E não há nada de mal nisso, até aqui está normal. Mas eu digo, aquele sentimento que produz uma profunda ingratidão, criando uma necessidade inexistente, ou uma carência que não existe. Como é triste, como é trágico um lar insatisfeito, um pai insatisfeito, filhos insatisfeitos, uma nação insatisfeita por causa dos seus governantes, por uma má presidência, insatisfeito com a segurança, insatisfeito com o emprego, insatisfeito com o salário, insatisfeito com a educação. Como é triste uma igreja insatisfeita com o pastor, ou um pastor insatisfeito com a sua igreja, um líder insatisfeito com seu grupo. Foi a insatisfação que levou à queda do homem no jardim do Éden, porque Deus criou o homem e pôs no jardim para dominar sobre aquele jardim. Imagina, o homem tinha de tudo à sua disposição, tudo, mas a insatisfação diz a nós que merecemos coisa melhor. Mesmo assim, Satanás, ele entra na serpente e ele usa essa insatisfação e faz criar dentro de homem uma necessidade inexistente, porque Deus criou também uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Era a árvore da obediência. Aquela árvore não poderia ser tocada e nem consumida. E Satanás, ele ludibriou Eva, colocando insatisfação no coração humano, e Eva cai na cilada de Satanás e come aquele fruto proibido e dá ao seu marido. Foi a insatisfação que baniu o homem da presença de Deus. O diabo, ele é mestre em criar isso no coração do homem: insatisfação, ingratidão. Foi a ingratidão, a insatisfação que fez o povo que saiu do Egito peregrinar sobre o deserto por 40 anos. Um povo insatisfeito com o seu líder, um povo insatisfeito com Deus. Deus cuidou da sua trajetória, os tirou da escravidão, os tirou da vergonha e prometeu a eles uma terra que manava leite e mel. Mas durante esta conquista existem os obstáculos, existem as vozes, existem as negatividades, existem as insatisfações. E por meio dessa peregrinação, Deus mandou a coluna de fogo à noite, porque parece que não, o deserto à noite é muito frio. E apesar também do dia que era muito quente, Deus mandava uma nuvem durante o dia, um guarda-chuva gigante sobre o povo de Israel, para os proteger
do sol causticante para eles não se queimarem. Deus cuidou dos mínimos detalhes, e sempre aquela insatisfação batendo no coração. E aquela insatisfação não só ficou no coração, a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio, e eles começaram a reclamar e murmurar. Reclamaram a Moisés, para Moisés reclamar a Deus, porque Moisés, ele era um intermediário entre Deus e o povo. Foi por causa da insatisfação que o povo não entrou na terra que mana leite e mel. Nem Moisés entrou na terra que mana leite e mel. Deus disse: você vai ver com os olhos, mas não entrará. Porque Moisés teve um deslize no final. Você vê uma carreira toda de libertador, mas por ouvir tanta insatisfação, tanta murmuração, porque, irmãos, a insatisfação faz você agir por conta própria, faz você dar um passo a mais do que Deus ordenou a dar. Por isso Moisés também foi recolhido por Deus. Entrou Josué, Calebe, somente, por causa da obediência. E foi a insatisfação que levou o filho pródigo a sair da casa do seu pai. Seu pai é um homem muito rico, mas nasce no coração daquele jovem assim. De repente, ele fica insatisfeito. Ele fica insatisfeito em estar morando com o pai. Ele queria uma propriedade própria, uma conta própria, seu próprio dinheiro. Eu vejo assim, pelo meu modo de viver, que um filho, ele só está liberado para sair de casa para casar. A não ser que ele vai estudar no exterior, fazer um intercâmbio, mas assim, no meu modo de viver, o pai só deve liberar o filho, porque não tem esse negócio de eu vou sair porque já estou com idade de morar sozinho. Um adolescente, eu não acho muito bom, ter essa ideia. Não, eu quero morar sozinho, quero ter minha independência. Não, enquanto está solteiro, você está debaixo da autoridade do seu pai e da sua mãe também. E ele também, este jovem, pede a sua parte, que tinha direito. Ele pede a sua parte e vai para o mundo aí afora. A insatisfação leva o jovem para o mundão. Ele vai para uma cidade, aquela cidade passa por uma necessidade alimentícia, passa-se por uma fome, por uma necessidade ali. Ele é contratado para trabalhar, para criar porcos, e ele observa no momento que os porcos estão alimentando aquela lavagem, ele sente aquele apetite por aquele alimento de porcos. Ele perdeu o apetite de filho, ele perdeu o apetite de ovelha, e agora comida de porcos lhe deu água na boca. Quando uma pessoa perde a graça de Deus, ela perde o apetite de ovelha, e o mundo lhe dá água na boca. Misericórdia. Mas graças a Deus que aquele jovem olha para dentro de si, reconhece a sua insatisfação, a sua ingratidão, volta correndo para o pai.
porque ele pensou consigo mesmo: meu pai tem muitos empregados e lá eles comem, bebem e dormem à vontade, e eu aqui perecendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai. E ele volta, e desde o dia que ele saiu da casa do seu pai, desde o dia em que ele deu as mãos para insatisfação, seu pai estava esperando, desde o momento que ele saiu. E ele avista seu pai de longe. Estou correndo por causa do tempo. Ele encontra o seu pai o abraça, o seu pai se emociona e manda trazer um anel, um sapato novo, vestes novas, porque diz: o meu filho estava perdido, foi achado, ele estava morto e reviveu. E o seu irmão mais velho, ele sentiu inveja de tudo isso, mas seu pai deixou bem claro: meu filho, aquilo que eu tenho é seu, tudo aquilo que eu tenho é seu, ninguém vai roubar aquilo que você tem, porque o que eu tenho é seu também, é sua herança. Quase que a ingratidão tira a graça e os cuidados do pai com aquele jovem. Eu ouvi uma palavra essa semana, diz assim: nunca deixe aquilo que você quer te fazer esquecer daquilo que você tem. Olha para o seu irmão e diga: nunca deixe daquilo que você quer te fazer esquecer daquilo que você tem. Porque a insatisfação é natural do homem e ela deve ser controlada pela graça de Deus. Esse sentimento profundo de ingratidão está ligado à glutonaria. A palavra glutonaria quer dizer apetite desordenado. Não é só comida não, tudo, né, que não satisfaz. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Nada tá bom, eu quero mais. Nada tá bom, mais e mais. Apetite desordenado, isso é glutonaria. Insatisfação. É a insatisfação que leva um homem a trair a sua esposa. É a insatisfação que faz uma mulher trair o seu esposo. É a insatisfação que faz um jovem a usar drogas, a beber. É a insatisfação que leva o homem a se corromper, a roubar e até a mentir. É a insatisfação que levou muitas pessoas ao buraco. Como eu disse, foi a insatisfação que levou o povo a peregrinar sobre o Egito sobre 40 anos. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A sua vida não foi entregue a Cristo? A sua vida não está nas mãos do Senhor? Não importa como ela está, o andamento dela, dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando nós murmuramos, reclamamos, saímos da posição de adorador. A Bíblia diz lá em João capítulo 4, a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria, e era uma cidade chamada Sicar.
ele tinha que resolver alguma coisa ali, porque a Bíblia deixa bem claro, era necessário. Jesus enxerga muito bem quando é necessário fazer algo com urgência na nossa vida, e se ele precisar fazer, ele faz. Era necessário ele passar por aquela cidade e encontrar uma mulher samaritana. Era hora sexta dos judeus, nosso horário hoje, meio-dia. Aquele horário, aquela mulher ia naquele poço, o poço de Jacó, ia pegar água daquele poço. Todo dia aquela mulher batia cartão naquele poço. E Jesus, cansado da viagem, despede dos seus discípulos vão à cidade comprar comida. E Jesus casualmente senta-se ao lado de um poço, porque ele marcou um encontro com alguém insatisfeito com a sua vida, e que ele precisava mudar, que precisava de uma transformação urgente. Era uma mulher samaritana, e ela chegou ali, e ela vai tirando a sua água como de costume. Jesus olha para ela e aproveita e diz: dá-me de beber desta água. Aí ela olha para Jesus, mede de cima a baixo. Eu não sei o sotaque dele, ou a forma dele vestir, porque ele se identificava, os samaritanos, os judeus, havia uma diferença. Ela diz: como tu, judeu, eles não se davam, judeus com samaritanos não se davam muito bem. Uma vez disseram para Jesus, se ele era samaritano e tinha demônios. Você vê, né, a conotação que eles tinham, né, a forma de ver os samaritanos. Como tu, judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? E ele diz: se tu conhecesse o dom de Deus, a quem te diz, dar-me de beber, tu me pedirias água e eu te daria água viva. Mas o senhor aí, não estou vendo, não tem balde, não tem corda. Como o senhor vai tirar água desse poço? Porventura tu és maior que nosso pai Jacó e seus filhos que beberam, e o seu gado que beberam água desse poço? E ela, ainda não entendendo o que Jesus queria com ela, Jesus volta a dizer: se tu tomardes desta água, como você sempre faz todo dia, você vai tornar a ter sede de novo, mas a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água viva. Ele estava identificando uma vida insatisfeita. Uma vida sem Deus é uma vida insatisfeita. Por isso que não devemos estar insatisfeitos ou ingratos diante de Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio. Ele identificou: olha, todo dia você toma água e torna a ter sede, porque nunca esta água vai satisfazer você. Nunca este poço vai matar a sua sede. Não adianta a pessoa ser teimosa e querer ir lá no poço, que não é o poço de Jesus, e experimentar uma água, pois será assim todo dia. Vai lá e vai tomar todo dia esta água, e não vai matar a tua sede, porque esta água é uma água superficial, é uma água mundana, é uma água parada, é uma água de poço. Os poços desse mundo não podem matar a sede de ninguém. Os poços desse mundo não podem satisfazer a vontade de ninguém.
Eu não posso cair na aventura e querer experimentar algo do mundo. Isso não vai satisfazer. Pior, vai criar em mim uma carência inexistente. E eu sempre vou querer mais. Quando eu abrir os olhos, já estarei dentro do buraco. Aquele poço nunca satisfez aquela mulher. Era uma mulher insatisfeita, ela e aquela cidade. E ela disse: mas como o Senhor vai dar esta água? Voltando, né? O Senhor é maior que Jacó, seus filhos, seu gado beberam água desse poço. Ele estava despertando naquela mulher uma sede, mas uma sede de Deus. Uma sede que jamais ela tornaria a ter, porque Ele prometeu: a água que eu lhe der se tornará uma fonte de água viva. E eu acredito que esta fonte está aqui no nosso meio. Ela é a fonte de água viva. Deixa eu deixar bem claro aqui: é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Ele cria em nós, dentro de nós. A palavra do Senhor diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão dentro do seu ventre. Chega diante de Deus e diz: Senhor, eu não quero mais esta água de posto, esta água parada, esta água que ajunta mosquito, mas cria em mim uma fonte de água viva, fonte, rios de água viva que venham fluir no meu ventre, e eu produzo a sede para aqueles que ainda não a conhecem. Espírito Santo, és água viva, venha matar a sede nesta noite desse sedento que corre atrás de tanta coisa, mas somente Tu é a fonte de água viva. Aleluia. Dai-me de beber desta água. Olha, a mulher já ficou, né? Dai-me de beber desta água. E ele mostra que ela era insatisfeita mesmo. Chama teu marido e vem aqui. Ela olhou para ela e disse: chama teu marido e vem aqui. E olha para a mulher e vê além do que o homem vê. Ele olha por dentro, a mulher fica, você vai entender, nua diante dos olhos dele, espiritualmente falando, porque todas as coisas se tornam visíveis, reveladas diante dele. Ele passa a saber pelo Espírito a vida que aquela mulher tinha. Por isso que ele disse: chama teu marido e vem aqui. E ela, eu acredito que abaixa a cabeça, diz: Senhor, eu não tenho marido. Ela confessou e disse: Jesus, você falou a verdade, porque você já teve 5 maridos, e o que você vive agora não é o seu marido. Você disse a verdade. Como Jesus estivesse dizendo: você procurou 5 homens, nenhum estava bom para você. Você procurou todos e nenhum deles te satisfez. Esses 6 homens não mudaram a sua vida. Esses 6 homens, eles desgraçaram a sua vida, mancharam, macularam a sua imagem. Ela conheceu 6 homens, mas o 7º homem estava lá. O 7º homem se chama Jesus. Ela passa a conhecer um homem que mudaria o rumo da história dela. É como se ele dissesse: você até hoje andou insatisfeita pela sua vida que você levou, pela busca que você fez, nada estava bom para você,
nada que você curtiu foi de proveito, mas eu estou aqui nesta hora para mudar a sua vida, para transformar a sua vida, para mudar você, para virar a vida do avesso, para fazer você de imagem de desgraça em uma mulher honrada, em uma mulher que vai pregar a minha mensagem. Jesus estava ali para mudar a vida daquela mulher, insatisfeita com a vida, mas somente um pode satisfazer a vida e o coração do ser humano. Como eu digo, aquele que tem um coração insatisfeito sai da posição de adorador. Ela disse: por que vocês insistem tanto? Primeiro ela, antes de dizer, ela disse: tu és um profeta, vejo que tu és um profeta. Por que vocês insistem tanto que Jerusalém é o único lugar de adoração, e nós, os samaritanos, dizemos que é aqui neste monte aonde devemos adorar a Deus? E Jesus explica. Como eu disse, quando murmuramos, saímos da posição de adorador, começamos a cantar agora o hino de Satanás, o hino preferido de Satanás, que é reclamar, murmurar. Mas Jesus explicou bem para ela: vai chegar o dia e a hora que nem nesse monte, nem em Jerusalém se achará verdadeiros adoradores, ou será o lugar de adoração do Senhor, porque Deus, Ele é Espírito. E Ele disse: olha, chegou o dia e a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus, Ele é Espírito, e importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele disse para aquela mulher: chegou o dia e a hora. Eu acredito que já chegou. Nós estamos nesse tempo e nesta hora já chegou o tempo de nós adorarmos a Deus em espírito e em verdade, e temos um coração grato, temos um coração para pedir coisas, mas devemos ter também um coração grato a Deus, e adorar a Deus não pelo que Ele dá, não pelo que Ele faz, mas agradecer a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele foi na nossa vida, pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Deus, Ele é Espírito, importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está bom para você ou não? Agradeça a Deus, adore a Deus, porque isso é adoração em espírito e em verdade. Nada pode inspirar neste mundo a sua gratidão, senão, eu não vou falar a simples, mas a existência de Deus já é motivo de agradecermos a Ele, a existência dEle. Colossenses capítulo 3, verso 2 diz: pensai nas coisas do alto e não mais daqui da terra. Está dizendo, pratiquem o desapego. Pensai nas coisas do alto e não mais as que são da terra. Quando somos insatisfeitos, perdemos o foco do reino e viramos o foco e pensamos que o reino é aqui. Foi a insatisfação que fez Judas trair Jesus. Foi a insatisfação fez o povo a pensar,
a ter outro conceito sobre Jesus, porque o pensamento deles era o seguinte, que Jesus viria e os libertaria dos romanos. E não foi isso que Jesus fez. Quando Jesus declarou: o meu reino não é deste mundo. Quando eles viram que o propósito de Jesus não era pessoal, e sim espiritual, porque eles queriam um Jesus que satisfazesse suas coisas pessoais, e Deus os decepcionou nesta área. Às vezes queremos que Deus satisfaça nossas coisas pessoais. Estou dizendo, chegamos ao extremo de Ele ser obrigado. Tem gente que diz que Deus, eu ouvi uma palavra assim, que Deus, Ele é obrigado, né, a te dar. Deus não fica devendo nada a ninguém e nunca vai ficar devendo nada. Eu e você não somos merecedores de nada neste mundo. A minha vida estava aqui, ó, com o pé no inferno, ali, ó, estava ali já para morrer já. Mas veio o Espírito Santo e me puxou pelas costas, virou e olha para este homem, você é um pecador e você precisa urgentemente de Jesus Cristo. E na mesma hora eu me curvei e disse: Senhor, seja o meu Senhor e meu Salvador da minha vida. Eu não quero mais esta vida que eu levei lá no passado. Tu és o meu Senhor e Salvador. Eles queriam um Jesus que satisfazesse o ego deles, e não foi isso que Jesus veio fazer. Declarou: meu reino não é deste mundo. E Judas, vou vender ele. E trocou Jesus por 30 moedas. Mas a maior cena de insatisfação foi quando Jesus estava diante de Pilatos entre Barrabás. E na festa havia por direito um preso ser libertado. E ele perguntou ao povo: a quem vos que eu liberte? Barrabás ou Cristo? E o povo: solta Barrabás, solta Barrabás. A pior cena mais vista de ingratidão e de insatisfação. Pastor, ali foi a vontade de Deus, porque se Jesus não morresse na cruz, se vemos por essa ótica, não enxergaremos a insatisfação mútua e profunda no coração daquele povo. E eles gritaram: solta Barrabás. Olha a ingratidão do povo. Solta Barrabás. E olha o absurdo que falaram: que este sangue deste homem recaia sobre nós e sobre nossos filhos. Misericórdia. Insatisfação. O que ela pode deixar? Olha que marcas, né? Que a insatisfação pode deixar. Mas a Bíblia diz no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. Imagine-se agora você na fila de um banco, não para receber, para pagar a conta. Você está lá, Deus, olha o tamanho da fila, é para pagar a conta. Você lá na fila, você tem que esperar, porque você é obrigado. Você não tem paciência. Você está ali esperando, mas sem paciência. O salmista Davi diz: esperar com paciência. Porque se você esperar sem paciência, você vai murmurar, você vai ficar insatisfeito, você vai se tornar um ingrato. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Não é fácil, não. Não é fácil. Mas Jesus, né, diz para nós praticarmos a paciência. A paciência, né? Eu ouvi uma palavra assim, bem irônica, dizendo que Deus me dê o mais rápido possível a paciência. Olha, só não pedir, né? Ele já é acelerado.
Olha, irmão, mas no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 diz: não andem ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Oração sem gratidão não é oração. A gratidão abre porta. A oração com gratidão é a oração modelo que Jesus nos ensinou. Aprendemos como Jesus. Foi a gratidão que operou maravilhas. Por meio da gratidão, Jesus estava em meio a uma grande multidão. A multidão ouviu falar que Jesus operava sinais de maravilha, sinais de prodígios. E agora Jesus, a Bíblia diz que ele vê aquela multidão e vê aquele povo como povo, como ovelhas sem pastor, e começa a ensiná-los. Jesus se comove com aquela multidão perdida e começa a pregar. E era muita gente, chega o horário, e os discípulos: Senhor, já está chegando o horário, nós estamos no lugar deserto. Aí você olha para um lado, para o outro, você vê: Senhor, não tem absolutamente nem nada que a gente possa recorrer para comprar um pão, né? Comprar um leite, comprar um peixe. Termina o culto aí, despeça a multidão para que eles possam ir para suas casas e se alimentar. Jesus disse: olha, alimenta eles, vocês mesmos. Mas como, Senhor? Se nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes, e ainda André, irmão de Pedro, pega o cesto e diz: isto aqui é para tanta gente, né? Como dizendo: vai dar, só isso. Tem gente que pega o olerite, olha para ele e diz: é miséria. Eu não sei se é olerite, tem o que sai no caixa eletrônico, mas olha, não vai dar não. Olha que miséria, olha, miserável, olha, não vai dar não. Sabe o que Jesus fez com o cesto? Levantou e deu graça. Pega o lerite e diz: Senhor, é pouco, mas eu te dou graça. O Senhor vai multiplicar, o Senhor vai abençoar. Eu não sei de onde vai vir, mas o Senhor vai abrir porta aonde não tem porta. Mas eu estou te dando graça, Senhor. O Senhor levantou o cesto, deu graça: Pai, eu te dou graça, e mandou servir. E quando eles começaram a tirar peixe, mais peixe saía do cesto. Quanto mais pão tirava do cesto, mais pão saía do cesto. Olha que a gratidão faz, olha que um coração grato faz. Ele faz milagre, ele faz prodígio, ele faz Deus estender a mão e agir a favor do necessitado. Foi a gratidão que ressuscitou Lázaro. Foi. Lázaro estava muito doente. Jesus se ausenta de Lázaro por 4 dias. Foi o tempo de Lázaro morrer e ser sepultado. Jesus reúne os discípulos e diz: vamos até Lázaro acordá-lo. Os discípulos pensaram que Lázaro estava dormindo sono, não é? Mas Jesus falava da morte dele. Lázaro já tinha morrido há 4 dias. E ele encontra Marta, irmã de Lázaro. Marta chora muito e diz: Senhor, teu amigo morreu. Vamos até lá onde está sepultado. E ali estava Maria sendo consolada, chorando muito. Quando ela vê Jesus se aproximando, ela cai aos pés de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Maria, eu não já te disse, seu irmão há de ressuscitar.
Eu sei que naquele último dia os mortos ressuscitarão. Não, Maria. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisso? Eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus se comove e chora também. E eles comentam com o outro: olha como ele gostava de Lázaro, ele chora também. E aquele versículo, Jesus chorou, o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Aí ele olha onde Lázaro estava sepultado e pede: ó, tire a pedra. Aí ele volta e olha para o Pai. Se nós ficarmos com os olhos só para aquilo que já foi, para aquilo que se perdeu, porque nessa vida nós estamos aqui para perder também, para aquilo que se perdeu, para aquilo que se foi, para aquilo que está sepultado. Eu sempre digo: não morra com as coisas que já foram enterradas. Se você ficar com os olhos somente no problema, nós se tornaremos um ingrato nato. Vamos sempre reclamar. Se olharmos para a visão humana, vamos sempre reclamar, porque eu vou olhar para a minha possibilidade e perder o foco da impossibilidade. Porque Jesus não vive neste mundo aqui que nós vivemos. Existe uma fronteira chamada possível. Você só pode ir até ali. Só há uma palavra, uma fronteira para o inferno passar, chama impossível. Satanás só pode ir até ali. Por isso que você não pode dar ouvido ao que ele diz sobre você. Você não é aquilo que ele diz sobre você. Você é aquilo que Deus diz que você é para ele. Aleluia! Quando o diabo dá uma sentença, esta fronteira diz: aqui você não passa. Quando alguém diz algo contra você, esta fronteira depara com a pessoa e diz: aqui você não passa. Mas quando Jesus chega nessa fronteira do impossível, pode passar, porque esse é o mundo dele. No impossível, onde as coisas acontecem, ele domina, ele sobretudo. Não há nada impossível, não há nada que ele não possa fazer. Ele tira os olhos da sepultura e olha e diz: Pai, eu te dou graças, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve. Você já fez essa oração? Olhando para aquilo impossível. O diabo fala: já está enterrado. E o mundo diz: já está sepultado. Esquece. Você já fez essa oração? Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. E ele diz: aliás, o Senhor sempre tem me ouvido. E ele diz: eu estou orando desta forma, para aqueles que estão aqui vejam e creiam que tu me enviaste. A gratidão abriu a porta do impossível, abriu a porta da oração. A oração tem que estar acompanhada com súplica e ação de graça, ou gratidão. Eu não posso orar revoltado, eu não posso orar com o coração ingrato. Deus não vai ouvir essa oração. Mas um coração grato a Deus, mesmo que Ele não fez ainda, mas agradeça a Deus. Sejamos gratos a Deus por tudo
que Ele tem feito. Pai, eu te dou graça, porque o Senhor sempre me ouve, o Senhor sempre tem me ouvido. Eu digo essas palavras para que esses que olham para mim creiam que tu me enviaste. Ele olha e vira de novo, ele não sai do foco. Agora sim ele olha para a situação e diz: Lázaro, sai para fora. A morte não pôde segurar aquele homem. A morte teve que obedecer aquela voz. Assim, quando tu oras com gratidão, com ações de graça, essa voz, o impossível vai ter que obedecer a tua voz. A doença vai ter que ouvir esta voz. Esta situação adversa vai ter que ouvir esta voz. Lázaro, da onde tu estás, sai para fora. Na mesma hora Lázaro sai, todo atado, todo amarrado, mas ele sai, a vida entra de novo em Lázaro. O Espírito de vida ouve a voz de Jesus naquele momento, e Lázaro torna a vida novamente. Você viu o que um coração ingrato faz, o que a ingratidão fez, o que a ingratidão estraga, a ingratidão deforma. Deixamos de ser adoradores, deixamos de ser servos, perdemos o foco, perdemos a direção de Deus, erramos quando não agradecemos a Deus, quando somos ingratos, quando somos insatisfeitos. Esse mundo é a geração da insatisfação. Até as pessoas estão insatisfeitas com o sexo que têm. Elas querem mudar o modo natural, mas Jesus já nos advertiu disso, porque já está chegando o tempo e a hora de Ele vir buscar a igreja dele. Ele diz: nos últimos tempos os homens serão arrogantes, serão blasfemadores, eles serão ingratos ao Pai, serão insensatos, mudarão o seu modo natural de viver. Porque, e ainda ele diz: foge desses, foge, sai de perto. Não é você deixar de fazer amizade, é você não compactuar com isso, é você não se aliançar com eles. Sai do meio deles. Esse é um sinal que Jesus está vindo buscar a sua igreja. E o mundo está cada vez mais ingrato. A ingratidão já foi espalhada no coração do homem, lá do Éden, lá desde o Éden. E o homem perdeu a comunhão com Deus. Um homem sem Deus, ele tem um coração insatisfeito, porque ainda ele não conhece o sétimo homem do poço, que mudou a história da samaritana. Só voltar na história samaritana, Jesus denunciou que ela tinha 5 maridos. Jesus explicou sobre a adoração. Aquela mulher diz: Senhor, o que eu devo fazer? Eu sei que vai vir o Messias, ele vai nos explicar sobre tudo isso. Ele disse: sou eu que falo contigo. Você não está vendo que sou eu que estou aqui? Aí ela deixa o balde na mesma hora, ela deixa a corda e corre para a cidade para anunciar o que aquele homem fez na vida dela. E realmente ele mudou a história da vida daquela mulher, porque a vida que aquela mulher tinha, ninguém podia dar crédito, mas as palavras dela eram outras, eram palavras de vida. Ela trouxe a cidade toda para ver o homem que mudou a vida dela. Enquanto isso, quando Jesus estava ali, os discípulos voltaram com os alimentos, foram comprar comida, não é? Lembra quando eu falei que eles foram para a cidade comprar comida? Voltaram e disse: Jesus, pode comer. Jesus disse: eu já comi, eu já estou satisfeito. Leia lá, João capítulo 4. Eu já estou satisfeito, porque o que me alimenta, o que me satisfaz,
O que me dá um coração grato é fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia. A maior comida, o que paga, pastor, são as almas. Isso não paga, né? O preço de uma alma, isso é um valor inestimável. Foi isso que Jesus quis dizer. Eu já comi, o que satisfaz é fazer a vontade daquele que me enviou. Amém? Às vezes você fica preocupado na sua célula, tem que fazer o bolo, tem que fazer o chá, tem que fazer o café, né? Porque o povo tem que comer um bolinho, tem que tomar um cafezinho. Sabe o que satisfaz, o que te alimenta, o que alimenta o povo, o que alimenta um ministro, um líder, o que alimenta um anfitrião, um vice-líder? Almas, vidas. O que me alimenta, o que me satisfaz é fazer a vontade daquele que te enviou. E Ele enviou você para dar água, para dar vida, para transformar, para curar, para libertar. Xarabacandarabasúbria, xarabacandarabasúbria, xarabalabasúbria. Põe a mão no seu coração aí. Xarabacandurialabas. Oh Senhor, bem rápido. Meu Deus. Oh meu Deus, estamos aqui diante da tua igreja, diante do teu povo, Senhor amado. Meu Deus, repreenda toda palavra, toda seta de insatisfação. Insatisfação com o pastor insatisfeito com a igreja, líderes insatisfeitos com seus liderados, pais insatisfeitos com os filhos, mulheres insatisfeitas com os maridos, maridos insatisfeitas com as esposas. Meu Deus, que haja um coração de adorador, um coração puro, um coração que adora a Deus em espírito e em verdade, porque é o que me satisfaz, o que nos traz a gratidão. Um coração grato é fazer a sua vontade, é fazer a vontade, porque o Senhor nos enviou. Senhor, nós estamos aqui com um propósito. Quantas pessoas perderam o seu propósito, perderam o foco, Deus, Espírito de Deus, Senhor, nesta hora traz esse decreto agora nesta noite, essa direção. Oh Deus, chama, Pai, para a convocação, chama para o exército, chama este que perdeu o foco, chama este que perdeu, ó Pai querido, a tua direção. Faça ele ouvir o som da sua voz, o som da voz do Espírito. Irmão, ouça a voz do Espírito nesta noite, o som da voz de Deus, porque neste mundo há muitas vozes, para qual você tem ouvido, para qual direção você tem olhado. Deus, em nome de Jesus, eu repreendo, ó Pai, toda a palavra lançada contra esta vida. Para que essa vida não viva em função daquilo que disseram, mas daquilo que tu diz, para aquilo que tu és sobre ela e sobre ele. Espírito Santo de Deus, levanta, Pai, o caído, levanta aquele que não tem vigor, aquele que não tem força, aquele, ó Pai querido, que não sabe para onde olhar, que não sabe um passo a dar, para onde eu vou, Senhor. Meu Deus, dá direção nesta noite. Ó Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus. Ó, eu vou orar sem microfone agora e Deus quer ouvir a sua voz.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Ti, Jesus. Santo é o Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai querido, pelo que o Senhor é. Obrigado por ser Deus. Obrigado por aquilo que o Senhor é. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Enxerguem isso ou não, toda a terra está cheia da sua glória. Queira o inferno ou não, toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia. De calabanduri ralabaceia. Xere que me anda na baturiência. Calabanduri rácia. Oh, glória a Deus. De calabanduri ralabasta. Oh, aleluia, Jesus. De calabanduri ralabanduri estere abalácia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.